Fala pessoal, nesse vídeo irei falar sobre morfologia, que é a estrutura e o processo de formação das palavras. Temos dois tipos de palavras, as primitivas, que não provêm de outras palavras, exemplo, pedra, chuva, mar, e as derivadas, que provêm de outras palavras, por exemplo, pedreira, pedra, chuvisco de chuva e marisco de mar. A estrutura das palavras são formadas por 5 elementos. O radical, que é a parte principal da palavra, que não vai mudar. Exemplo, feliz é feliz mesmo e amor é AM. Prefixo, que é a partícula antes do radical. Exemplo, infeliz, o IM. E desamor, o DES. Sufixo, a partícula depois do radical. O exemplo, felizmente, é o mente e o amoroso é o oroso. Desinência é a flexão das palavras. Exemplo, gato, gata. E a vogal temática, que é a vogal que aparece após o radical. No caso de amor, é o O. O processo de formação das palavras é formado por composição e por derivação. Por composição, é formada por junção dos radicais. E temos dois tipos. Que justaposição é sem alterações fonéticas. Exemplo, passatempo, pé de galinha, cachorro quente, guarda-chuva. Ou seja, ouço as duas palavras. E por aglutinação, com alterações fonéticas. Exemplo, fidalgo, que é filho de algo, cabisbaixo, cabeça baixa, vinagre, vinho mais acre, aguardente, água ardente, ou seja, ouço cortado as palavras. Já o processo de formação de palavras por derivação é formada por anexos de afixos, e temos 6 tipos. Prefixal, que é quando acrescenta prefixo, exemplo, infeliz, o in, e refazer, o re. E sufixal, quando acrescento sufixo, exemplo, felizmente, acrescentei o mente, e folhagem, acrescentei o agem. Prefixal e sufixal é quando eu acrescento prefixo e sufixo no radical. Exemplo, infelizmente. E eu posso tirar um dos dois e ainda entendo a palavra. Se eu tirar o in, fica felizmente, e se eu tirar o mente, fica infeliz. Parasintética. Também eu acrescento prefixo e sufixo. Só que se eu tirar um dos dois, eu não entendo a palavra. Por exemplo, entardecer. Se eu tirar o em, fica tardecer. E se eu tirar o se, fica entarde. E essas duas palavras não existem. Desalmado. Se eu tirar o des, fica almado. E se eu tirar o do, fica desalma. Essas duas palavras também não existem. Imprópria. Muda a classe da palavra sem mexer nela. Exemplo, o infeliz faltou hoje. Normalmente, infeliz é adjetivo, mas na frase virou um substantivo. Eu mudei a classe da palavra. E, por último, regressiva, que muda a classe da palavra mexendo nela. Exemplo, criticar é um verbo e crítico é um substantivo. Trabalhar é um verbo, mudando o final para trabalho, vira um substantivo. Eu mudei a classe da palavra, mexendo na palavra. Lembrete. Prefixal e sufixal é o oposto de parasintética. O prefixal e sufixal, eu tiro o prefixo ou sufixo e eu continuo entendendo a palavra. No parasintética, se eu tirar o prefixo e sufixo, eu não entendo a palavra. E imprópria é o oposto de regressiva. Na imprópria,
não mexo na palavra para mudar a classe. Já na regressiva, eu mexo na palavra para mudar a classe. Além dos processos de formação de palavras citados, que são os mais comuns, temos outros tipos, como o hibridismo, que é a origem de idiomas diferentes. Exemplo, automóvel. Auto vem do grego e móvel do latim. Televisão. O tele vem do grego e visão vem do latim. Neologismo, que é a criação de novas palavras, ou seja, quando eu invento uma palavra que não existe. Exemplo, tode e presidenta. Essas palavras não existem. Onomatopeia, que é a repetição de som. Exemplo, toque-toque. E redução e sigla, é quando eu reduzo a palavra. Trabalhar, reduzir para trabalho e anteciosamente eu tenho uma sigla para ela. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos e compartilhem com os conhecidos. Obrigado.